Semana passada nós gravamos um vídeo a respeito do capítulo 2 de Filipenses, dando prosseguimento à revista Examinai. E um dos temas que nós abordamos naquele vídeo foi a doutrina da kenosis, que surge ali em Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Então nós fizemos um recorte e trouxemos nesse vídeo para você apenas a exposição do estudo a respeito da doutrina da kenosis, que é a doutrina do esvaziamento de Cristo em sua encarnação. Acompanhe o vídeo inteiro indo aí na nossa playlist, porque é muito importante que você acompanhe toda essa série sobre Filipenses. Mas, por uma questão de economia de tempo, você pode também assistir e compartilhar esse recorte a respeito da kenosis. Tanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Algumas pessoas acham que esse texto está negando a divindade de Jesus. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Então as pessoas pensam assim, ele não quis tomar o lugar de Deus. Essa é a interpretação, por exemplo, dos nossos amigos das Testemunhas de Jeová. Eles interpretam esse texto assim, que Cristo não quis usurpar o lugar de Deus. Então eles entendem que Cristo não era Deus e também não quis ser igual a Deus. Mas não é isso que o texto está dizendo. Até porque, se fosse isso que o texto diz, o exemplo de Cristo não serve para nós. Afinal de contas, se Cristo simplesmente não quis ser algo que ele não era, qual é o sentido do seu esvaziamento? Ele esvaziou-se de quê? Então, o que Paulo está dizendo é que ele, mesmo sendo em forma de Deus, ou seja, mesmo ele sendo uma pessoa da Santíssima Trindade, ele não julgou isso como algo a que ele devia se apegar, a ponto de não esvaziar-se e tornar-se homem, e vir a este mundo como homem, semelhante a mim, semelhante a você, para que assim pudesse operar a redenção que nós tanto precisávamos. É desse esvaziamento que Paulo está falando. E é muito importante notar aqui que o esvaziamento não significa que Cristo abriu mão de sua divindade, que ele deixou de ser Deus, ou que ele abriu mão dos seus atributos divinos. Algumas pessoas parecem imaginar isso, mas isso não é verdade. Cristo nunca deixou de ser todo-poderoso, onipotente, onisciente. Nada disso. Cristo permaneceu com todos os seus atributos, com a sua divindade plena e intocável. O esvaziamento de Cristo é, na verdade, a sua disposição de vir a nós, a sua disposição de caminhar até a humanidade e assumir em si a nossa humanidade. Esse é o esvaziamento de Cristo.
É claro que a gente pode falar que quando Cristo fez isso, de certa forma, ele assumiu uma autolimitação. Mas essa autolimitação é algo que ele assume. É algo que ele toma para si. Por exemplo, ele passa a ter sede, fome, medo. Ele precisa usar o banheiro como todo mundo, se alimentar como todo mundo, ele precisa dormir como todo mundo, ele morre, inclusive, como todo mundo. Mas isso, em momento algum, significa dizer que ele abriu mão da sua divindade ou de algum aspecto ou de algum grau dos seus atributos divinos. É um esvaziamento. E olha que interessante, eu quero fazer uma provocação para vocês aqui. A kenosis não é uma doutrina relativa somente à segunda pessoa da Trindade, ou seja, somente a Cristo. A kenosis, ela é trinitária. E por que nós podemos afirmar que a kenosis é também trinitária? Kenosis é, por exemplo, Deus que se revela na nossa história. Deus, ele age na história sempre, nunca se esqueça disso, sempre de modo encarnacional. É claro que o ápice dessa revelação encarnacional se dá na pessoa de Cristo. Mas em toda a história, Deus vem se revelando ao homem. Deus, que é infinito, que é eterno, que é o Todo-Poderoso, como os judeus dizem, Hashem, né, o eterno, infinito, o nome acima de todo nome, ele, ao longo de toda a história, desce e se comunica com o homem. Isto antes mesmo do pecado. Durante todas as tardes, Deus descia, procurava Adão para se comunicar com ele. Então veja que é essa descida do eterno na direção do homem que nós chamamos de kenose. Deus precisava fazer isso? Não. Deus precisava caminhar pelo jardim, procurar Adão, por exemplo. Quando Adão pecou, Deus pergunta: Adão, onde estás? Adão estava escondidinho, talvez, atrás de um arbusto, de uma pedra, não sei. Deus precisava disso? Não. Mas ele desce e ele pergunta: onde você está? Cadê você? Veja que há um esvaziamento, há uma descida, há uma procura pelo outro. É uma pessoa procurando pela outra. A pessoa divina, a pessoa do eterno, a pessoa do inefável, que ela sai de si mesma e vai ao encontro de outra. Isso é kenosis. É uma autolimitação, porque Deus não precisava fazer nada disso. Mas ele faz. Como Deus, por exemplo, quando ele desce para verificar se as coisas estavam indo bem na terra. Ele precisava disso? Óbvio que não. Mas ele desce. Ele desce para ver. Ou seja, há um esvaziamento, há uma kenosis no próprio Deus. A própria Bíblia Sagrada é kenosis, é encarnacional, é Deus na história. Porque a palavra de Deus é o próprio Cristo. Agora, aqui, na Santa Bíblia, nas Santas Escrituras, a palavra se fez revelação escrita. E quando ela se torna revelação escrita, aí ela se torna objeto de estudo, por exemplo, de manuscritos, de idiomas, de tradução, de hermenêutica, de debate sobre variantes textuais, de traduções bíblicas. Para pensar nisso. É a palavra do Eterno encarnada. É a palavra do Eterno que se fez história, que adentrou pelos portões da história. Isso é kenosis. É uma kenosis trinitariana. É o Espírito Santo que desce como fogo, como labareda de fogo. É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gente, nós estamos falando do Eterno, o Espírito Santo do Eterno. Mas ele se torna descrito como fogo, como água, como vento. Ele entra na história. É essa dimensão encarnacional da revelação divina que nós chamamos de kenosis. E essa kenosis, ela é trinitária.
ela vale inclusive para a própria Trindade no sentido ontológico, que é o que nós chamamos de pericorese da Trindade, né? A dança trinitariana. O Pai, ele é Pai em relação ao Filho. O Filho é Filho em relação ao Pai. O Espírito Santo é Espírito, é fogo, é poder, é consolador, é advogado com relação ao Pai e ao Filho. Então veja que é uma pessoa em busca da outra. O Pai que se comunica com o Filho que se comunica com o Pai, o Espírito Santo que se comunica e une em amor toda essa dança da Santíssima Trindade. Isso é kenosis, que acontece lá originalmente, a kenosis original, como eu citei anteriormente o teólogo Baltazar. E na Trindade ontológica, ela acontece, como também acontece na Trindade que nós chamamos econômica, né, que é essa Trindade que se comunica conosco na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é que exista uma subordinação ontológica entre Pai, Filho e Espírito Santo, não. Mas na economia da salvação, ele se revela a nós, Deus se revela a nós, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Há uma relação pessoal entre essas pessoas. Isso é kenosis. É Deus se revelando a nós a partir da nossa própria perspectiva, a partir de uma linguagem que nós podemos compreender. Isso é kenosis. E em Cristo, isso atinge o seu clímax. Isso atinge o seu nível máximo. Porque esse Deus que é eterno, esse Deus que é o Hashem dos judeus, o nome sobre todos os nomes, esse Deus se fez carne e habitou entre nós. Isso é a kenosis. Esse é o sentido do esvaziamento de Cristo. E esse é o exemplo que nós precisamos seguir, se desejamos atingir essa mesma humildade, essa mesma maturidade espiritual que Cristo deixou o exemplo para nós. Então, o que é a kenosis? A kenosis é Deus que se faz presente na história. E isso ele faz de modo sublime, definitivo e redentivo na pessoa de Cristo Jesus. Deus se fez homem, Deus se fez carne, Deus montou a sua morada, o seu tabernáculo entre nós. E esse tabernáculo, essa morada, é a pessoa do próprio Cristo. Kenosis é relacionamento. É esse Deus que busca relacionar-se consigo mesmo, as pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e que busca o outro também na sua criação. E é por isso que ele cria tudo, é relacionamento. Kenosis é relacionamento. Para que eu tenha um relacionamento contigo, eu preciso de quê? Kenosis. Eu preciso, de certo modo, sair de mim para encontrar você. Então, kenosis é isso. É esse relacionamento. Kenosis é doação. Kenosis é caridade. Kenosis é filantropia. Kenosis é koinonia, é amor, é ágape. Isso é kenosis. Esse é o exemplo do Cristo, o Deus que se fez menino. O Deus que naquele menino, em Belém, tremia de frio. E enquanto ele tremia de frio, o inferno tremia de medo. Isso é kenosis. E é esse o exemplo que Cristo deixou para nós. E é a proposta que a revista traz na lição de número 4, para que a gente possa seguir. Para encerrar esse vídeo, eu quero novamente convidar você a se inscrever no canal, a curtir o nosso conteúdo e a compartilhar os nossos vídeos. Toda semana, em média, 2 ou 3 vídeos estão sendo publicados aqui para vocês e a gente deseja de coração que esse material possa ser bênção sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Nos ajude compartilhando esse material. Um forte abraço.